Espera aí que eu tenho que fazer minha mágica aqui. Fala galera, continuando essa série de vídeos sobre o IoT Dev Kit LoRaWAN da Robocore, a gente vai continuar fazendo a leitura dos sensores que tem na plaquinha. O sensor que a gente vai tratar nesse vídeo é o LDR, o sensor de luminosidade que tem bem aqui em cima da placa. Você vai ver que a leitura máxima de luminosidade que esse sensor permite nessa placa nem sempre é a melhor leitura que você vai ter no ambiente que você vai usar o dispositivo lá, se você quiser colocar em campo e tal. Então, esse vídeo vai servir para a gente aprender a ler o sensor e aprender a mapear o valor dessa leitura conforme os melhores parâmetros para o ambiente onde você for instalar a sua plaquinha, para o ambiente que você for testar, seja lá o projeto que você for fazer. Para começar, então, vamos para a parte do código, onde a gente vai falar para o código o pino que o nosso sensor de luminosidade está ligado, como que a gente vai fazer a leitura e depois a gente faz o mapeamento dos valores para conseguir aí chegar numa faixa legal de valores para trabalhar com esse sensor. Lembrando que a gente está fazendo todas as leituras de todos os sensores de forma separada para lá na frente a gente conseguir juntar todas essas leituras para enviar para a plataforma de internet das coisas, né? Que aí vai ser o propósito final que a gente está fazendo essa série de vídeos. Mas para agora, vamos entender como é que a gente faz a leitura do LDR no ESP32 usando o Dev Kit para facilitar essa tarefa toda aí. Bom, então assim como no último vídeo que a gente fez, a primeira coisa que a gente vai fazer é informar o ESP32 em qual pino que o nosso LDR está ligado. Então a gente começa criando uma constante informando que o pino LDR é o 15. Por que 15? Porque é o pino que ele foi ligado internamente quando o IoT Dev Kit, a placa base, foi criada. Então a gente tem a ligação do LDR no pino 15 do ESP32, que é um pino de entrada analógica. Próxima coisa que a gente vai fazer é criar uma variável chamada valor LDR que vai receber os valores. A partir da leitura do LDR, a gente vai assimilar a essa variável valor LDR as luminosidades, vamos dizer assim, que vão ser lidas e vai ser essa variável que a gente vai analisar para ver qual que é, se está muito claro, se está muito escuro. Então, a gente inicializa ela com um valor de 0 e vou deletar esses comentários aqui para não atrapalhar. E como a gente quer que o ESP32 envie as informações do LDR para o computador, para fazer isso a gente faz aqui um serial.begin, ou seja, eu estou começando uma comunicação serial numa taxa de 115.200 bits por segundo, que é uma velocidade padrão aí do nosso ESP32. Com uma placa com processamento melhor, a gente pode trabalhar sem problema nenhum com uma velocidade dessa. Aqui no loop, a gente vai fazer a leitura do sensor. O sensor, nesse caso aqui, com um simples analog read, uma leitura analógica, é o suficiente. Então a gente vai assimilar ao valor LDR o analog read, leitura analógica do pino que está o LDR. Então, analog read, pino LDR. E embaixo disso, simplesmente a gente vai colocar um serial.println com essa variável valor LDR. E aí, para a gente conseguir enxergar e não ficar passando um monte de informação na tela, eu vou colocar um delayzinho aqui de 250 milissegundos. Eita, 250 milissegundos, só para a gente conseguir enxergar isso aqui de uma forma um pouquinho mais pausada. O que eu espero com isso aqui? Eu espero ler a luminosidade que está incidindo sobre o sensor e entender se o máximo que ele consegue ler faz sentido para o ambiente que eu estou aqui. Bom, então vamos passar o código para dentro da placa. Eu vou clicar no botão carregar e aí a ideia do Arduino vai pedir para eu apertar o botão que tem na placa, né? Cliquei aqui em carregar. Você pode salvar se você quiser o código aí, fica à vontade. E
Quando a IDE pedir para eu apertar o botão, que é nesse Connecting aí, eu vou segurar esse botão aqui apertado. Ele vai começar a gravar na tela e a gente vai abrir o monitor serial para ver as informações que a placa está lendo. Para abrir o monitor serial, a gente vai clicar aqui e aí a gente passa a enxergar os valores que o nosso sensor de luminosidade tá fazendo essa leitura aí. O que é esse número de 3.400 e alguma coisa que a gente está lendo? Como o sensor LDR está ligado num pino analógico do nosso ESP32 e o conversor analógico digital do nosso ESP32 ele tem um conversor lá de 12 bits, 2 elevado a 12, dá um total de 4.096 valores. Então, a gente vai ter valores indo de 0 a 4.095, né? Então, são os 4.096 intervalos, sendo que quanto maior for esse número que eu estou lendo aqui, mais baixa a luminosidade vai ser no nosso sensor. Isso por causa da lógica que foi usada na construção da placa. Então vamos lembrar disso, quanto maior o valor lido nessa variável valor LDR, menor a incidência de luminosidade. Vamos continuar olhando o valor aqui e o que eu vou fazer? Eu vou tampar com a minha mão o sensor de luminosidade. Quando eu tampo com a minha mão, conforme eu vou tampando, o número vai chegando lá próximo dos 4.095 que eu falei que era o limite. A mesma coisa acontece no contrário, então quanto maior a luz que eu tiver sobre o sensor, menor vai ser esse valor. Eu vou tentar pegar a lanterna do celular aqui e apontar diretamente para a cara do sensor. Conforme eu faço isso, você pode ver que o valor que está sendo lido pela variável já cai lá para perto de uns 2.600. Esse valor aqui ele pode variar muito conforme o seu projeto. Então, dependendo, se você tiver, por exemplo, em campo aberto aí, que tem a incidência do sol diretamente no sensor, provavelmente a luminosidade que você vai ter é ainda maior do que a luminosidade que eu estou conseguindo fazer com o meu celular aqui, né? Então, esse valor que você vai ler vai ser um valor ainda mais baixo. Pensando nessa lógica de como é que esse sensor funciona, a gente consegue fazer um mapeamento de valores para conseguir enxergar isso de uma forma um pouco mais inteligível, vamos dizer assim. Então vamos fazer uma colinha para ajudar a gente a lembrar dessa lógica. Vou colocar como comentário aqui, que quanto maior a luminosidade, mais próximo de 0. E quanto menor a luminosidade, mais próximo de 4.096. Com essa ideia na cabeça, a gente consegue dar um jeito de transformar esses valores que a gente está lendo, que não fazem muito sentido, em alguma coisa que faça um pouco mais de sentido, como uma luminosidade de 0 a 100%, ao invés de uma luminosidade de 4.096 até 0, né? E aproveitando essa lógica que a gente vai fazer, a gente já consegue considerar a maior luminosidade que a gente consegue ter nesse ambiente. Então, por exemplo, eu fiz o teste com a minha lanterna de colocar a lanterna diretamente sobre o sensor. Quando eu fiz isso, eu tive aí uns valores próximos de 2.500 mais ou menos. Então, no meu código agora, o que eu vou fazer aqui, eu vou mapear os valores desse LDR, dessa leitura do LDR, para ter de 0 a 100%, sendo que o 0 vai continuar sendo o meu valor de 4.096, conforme aquela hora que eu coloquei a mão no sensor. E o valor de 100% vai ser o valor de 2.500, que foi quando eu coloquei a lanterna do celular próximo ao sensor. Para fazer esse mapeamento de valores, eu vou fazer aqui no código
antes de dar o serial.print, eu vou fazer o mapeamento de valores aqui. Como que funciona essa rotina de mapeamento de valores? Eu vou ter que salvar numa variável o valor mapeado. Como que eu faço isso? Eu posso usar inclusive a mesma variável que eu já tenho do valor LDR. Então eu tenho valor LDR é igual a map. Map que é do mapeamento de valores. Essa função map, ela precisa de 5 parâmetros para funcionar. O primeiro parâmetro é o valor original, a variável original que você vai fazer o mapeamento de valores. O valor original é o que vem aqui da linha de cima, esse valor LDR. Então, valor original. Aí, o próximo valor é o limite inferior original. No nosso caso, a gente sabe que 4095 foi 0 e originalmente a maior luminosidade que o sensor consegue enxergar seria o valor de 0. Então, 4095 para ser o meu limite original inferior e o limite original superior é o valor de 0. Esses valores eu vou mapear para de 0 a 100%. Então, o meu novo limite inferior é 0 e o meu novo limite superior é 100, porque eu estou falando de 100%. Só que, se a gente deixar desse jeito aqui, de 4095 para menor luminosidade e 0 para maior luminosidade, eu vi ali que mesmo eu colocando a lanterna aqui, no ambiente que eu estou, essa variável aqui não vai chegar muito próximo de 100. Então, nessa hora, eu posso alterar esse limite superior máximo para o que eu fiz a medição aqui, que no meu caso vai ser os 2500. Vamos supor que você vai usar essa placa num ambiente que tem o sol batendo direto nela. Esse valor provavelmente vai ser mais próximo de 0. Ou vamos supor que a gente vai usar ela num ambiente que é realmente bem escuro e o meu 100% é um pouquinho a mais de luminosidade. Então aí esse valor já vai chegar bem mais próximo do 4095. Então o que eu quero dizer com isso? Essa é uma variável que você vai precisar parametrizar conforme o local onde você for usar ou conforme o projeto que você for fazer com essa placa. E a partir do momento que eu passei o valor LDR original pelo mapeamento de valores e assimilei de novo a valor LDR, não tem problema, porque é uma variável inteira, ela pode aceitar de 0 a 4095, como ela pode também aceitar de 0 a 100. Quando eu fizer o serial.println, aqui eu já vou ter um valor proporcional de 0 a 100%. Para ficar melhor ainda de enxergar, eu posso colocar o simbolinho de porcentagem para aparecer do lado desse valor. Para isso, eu vou tirar esse LN daqui, porque agora eu não quero mais que ele pule uma linha depois de printar esse valor. E eu vou escrever aqui um serial.println, aí sim, porque depois dessa linha eu vou querer que ele pule a linha no monitor serial. E eu vou colocar um símbolozinho aqui de porcentagem para lembrar que agora a gente está trabalhando com porcentagem e não com o valor realmente lido pelo sensor. Eu posso passar o código para dentro da placa, posso salvar o código também se for do interesse. Quando a IDE do Arduino pedir para resetar a placa, eu vou segurar esse botão apertado até ele começar a gravar. Quando ele começa a gravar, eu posso soltar o botão. E aí, quando eu pegar aqui e abrir o monitor serial, eu já vou ter outras coisas sendo mostradas aqui. Olha só, agora o que a gente tem? 47% de luminosidade. Conforme eu vou colocando a mão sobre o sensor, esse valor já vai para 42, 40, 39, 38, 35, 20... E conforme eu coloco a mão inteira, ele fica lá em 0%. Da mesma forma que se eu pegar o celular de novo e começar a aproximar a lanterna sobre o sensor, ele vai aumentando essa luminosidade até seus 100%.
Nesse vídeo a gente entendeu como é que funciona o sensor LDR, o sensor de luminosidade que está no DevKit, para você fazer a leitura dele com o ESP32 e também fazer o mapeamento de valores usando aquela rotina, aquela função map. Se você tem alguma dúvida nesse conceito, entre em contato com a gente, pode comentar aqui no vídeo, pode mandar e-mail também se você quiser. E se você já está manjando essa parte do LDR, pode pular para o próximo vídeo, onde a gente vai fazer a leitura do DHT11, que é o sensor de temperatura e umidade do ar. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, compartilha com seus amigos aí para vocês fazerem projetos de IoT usando o IoT DevKit. Continua acompanhando nossos vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para ser notificado assim que a gente tiver vídeos novos, tá legal? Até o próximo vídeo.